Então, queridos irmãos, um bom dia, sejam bem-vindos aqui na nossa programação, na nossa igreja online. Por isso, venham a caráter. Nesse momento, nós vamos continuar a série, estamos estudando o livro Desejado de Todas as Nações. E vamos estudar hoje o capítulo 56 do livro, já passamos da metade do livro, né, dos capítulos, da metade. E hoje vamos falar sobre esse capítulo. Eu já fiz uma pregação sobre ele e eu fiquei maravilhada, né, assim, com o tesouro que ele tem. E hoje a Jéssica vai mostrar para nós esse tesouro. O tema é Deixai vir a mim os meninos. Né? E conosco está pela primeira vez, primeira de muitas, né? Espero, a participação da Jéssica Menezes da Sembra. Seja bem-vinda. Muito obrigada, irmã. Bom dia a todos. Bom dia. Também para mim é um grande privilégio estar aqui, podendo compartilhar com os irmãos, né? Esse tesouro que Deus deixou para cada um de nós, né? E eu também já tinha lido esse capítulo, mas já faz algum tempo, né? Então, assim, para mim ler ele de novo, ouvir cada verdade, cada palavrinha que o Senhor deixou aqui aos nossos corações, foi muito bom, muito gratificante, principalmente porque eu tenho criança pequena ainda, né? Tenho um filhinho ainda de 5 anos, tenho um adolescente. Então, assim, é bom a gente estar relembrando, revendo, vendo o que é que Deus fala para nós em relação às crianças, né? A todas as crianças, não só aos nossos filhos, mas a todas as crianças que nós vamos entrar em contato, que nós vamos poder, né, passar uma palavra e dar o exemplo também, né, irmãos? Então, vamos lá na explanação do nosso livro. Deixai vir a mim os meninos e não os impeçais. Irmãos, será que a gente está impedindo as nossas crianças de ir a Jesus? Né? Então devemos pensar. Ela que fala que Jesus, ele era amante das crianças, né? Que Jesus amava ouvir o sonzinho delas, o louvor delas, era como se fosse música para os seus ouvidos, né? Ele aceitava aquele amor, aquele afeto franco, né? Sem afetação. Jesus, ele convivia ali com aquelas pessoas, aqueles fariseus, muitas vezes ríspidos, né, ignorantes, hipócritas. Então, quando ele entrava em contato, né, com as crianças, era maravilhoso, porque elas são puras, né, sem mancha, né, a simpatia, a bondade. E as crianças também amavam a Jesus, a benevolência, o carinho, o jeito que ele tratava elas, né, o jeito bondoso. Então, conquistava também eles, os pequeninos, né? E eles gostavam de ir até Jesus, né? E naquele tempo, entre os judeus, era costume, né, das mães levar as crianças a qualquer rabino para que eles colocassem as mãos nelas, né, e abençoassem as crianças. Mas os discípulos achou que as crianças não iam entender e que ia atrapalhar Jesus, né? Mas Jesus não achou muito bom, não, né? Ele queria, sim, também as crianças. Então ele achou que as crianças iam desagradar ele, mas ele ficou um pouco, foi desagradado com as atitudes dos discípulos, né? De não querer deixar as crianças ir até ele, até Jesus, né? Então vamos ler aqui uma parte do livro que diz assim, ó. Uma mãe com o filhinho deixara a casa para ir em busca de Jesus. De caminho, comunicou a uma vizinha o seu desígnio, e esta quis que Jesus lhe abençoasse os filhos. Assim, várias mães se reuniram, levando seus pequeninos. Alguns já haviam passado a primeira infância, entretanto, para a meninice ou para a adolescência. Ao darem às mães a conhecer seu desejo, Jesus ouviu com simpatia a tímida, lacrimosa petição, mas esperou para ver como os discípulos a tratariam. Ao vê-los mandar embora as mães, julgando aprazer-lhes, mostrou-lhes o erro em que estavam, dizendo: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Tomou nos braços as crianças, pôs-lhe as mãos sobre a cabeça e deu-lhes as bênçãos em busca das quais tinham vindo. Então, irmãos,
Jesus, né, quis abençoar as crianças. As crianças não é menos importante do que nós. Pelo contrário, elas são o presente da nossa igreja e o futuro, né? Se a gente não investir nas nossas crianças, quem vai investir? Satanás está investindo o tempo todo. Ele está pronto a todo momento para estar investindo. Então, nós temos que fazer o que a gente puder, né? E aquelas mães saíram dali confortadas, né? Felizes de terem vindo o mestre abençoar, colocar as mãos em suas cabecinhas, falar boas palavras agradáveis, né? Então, elas foram para casa satisfeitas, assim, para a lida do dia, para o trabalho, né? Para o ensinamento, a educação. Felizes, porque Jesus aceitou, sim, abençoar os seus filhos, né? E continuando, aqui fala assim, ó. Jesus conhece as preocupações íntimas de cada mãe. Aquele cuja mãe lutou com a pobreza e a privação simpatiza com toda mãe em seus labores. Então, irmão, Jesus sabe tudo o que nós passamos como mãe, né? E aquela que não é mãe, assim, que não gerou, mas que também cuida, que cria, é a mesma coisa, né? Jesus sabe o que nós precisamos, o que nós pedimos, né? A nossa angústia, muitas vezes, pelo filho, quando a gente percebe que ele está afastando da igreja, ou quando não está tendo muito interesse, ou quando está envolvido com algo errado, que a gente clama aos pés de Jesus e ele está ali, pronto para ouvir e ele conhece cada angústia, né? Continuando, fala assim, ó. Vão as mães ter com Jesus, apresentando-lhe suas perplexidades. Encontrarão suficiente graça para as ajudar na educação por seus filhos. As portas acham-se abertas a toda mãe que desejar depor seus fardos aos pés do Salvador. Aquele que disse: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais. Convida ainda as mães a conduzirem os pequeninos para serem por ele abençoados. Mesmo o neném nos braços maternos pode permanecer como João Batista foi, cheio do Espírito Santo, desde seu nascimento. Se vivemos em comunhão com Deus, também nós podemos esperar que o Espírito Divino molde nossos pequenos, já desde os primeiros momentos, né, irmãos? Então tá aqui, né? Jesus manda, vão as mães ter com Jesus. Então precisamos ser mães, né, pais, irmãos, vó, de oração. Precisamos orar entregando as nossas crianças a Jesus, pedindo que elas sejam cheias do Espírito Santo, né? Desde que foi João Batista, ali no ventre de sua mãe. Será que a mãe de João Batista não pedia, né? Será que ela não orava a Deus pedindo o Espírito Santo, pedindo que desde ali do ventre fosse com o seu filhinho? Então, irmãos, assim também devemos ser, né? Cada um de nós com os nossos filhos, com as crianças que estão perto, né? Orando, pedindo, intercedendo pelas crianças. Porque as crianças, naturalmente, elas já são cativas de Satanás. Então, nós temos que tirar elas de lá, né? Ensinando e educando. Então, aqueles meninos, aquelas crianças que foram ter com Jesus, que Jesus abençoou, né? Jesus já viu nelas ali futuros mártires, futuros homens e mulheres que iriam aceitá-lo, que iriam ser pregadores da sua palavra, né? Da sua verdade, que iriam ouvir ele ali pregar e iriam converter seus corações, né? Aqui fala que em seus ensinos descia ao nível delas. Ele, a majestade do céu, não desdenhava responder-lhes as perguntas infantil, né, irmãos? Então, elas têm muitas perguntas, as crianças, né? Elas não entendem. O meu filhinho mesmo, quando meu esposo está pregando, ou qualquer outra pessoa que fala uma palavra que ele não conhece, na mesma hora ele vem, mãe, o que é isso? Aí às vezes está no meio da pregação, né? Aí eu falo assim, depois. Mas aí eu penso assim, não, ele precisa saber, porque ele vai conseguir entender alguma coisa. Aí eu vou lá e falo para ele. E ele pergunta tudo. Tudo, se for uma palavra desconhecida, assim que ele não é acostumado a escutar, ele tá ali perguntando o que é. Então, às vezes, a gente não quer responder, né? Ou não quer falar, ou não, depois. Mas a gente precisa dar atenção para as crianças.
porque elas vão entender do jeitinho dela, né? Jesus descia ao nível delas. Ele falava com as palavrinhas infantis, mas que elas pudessem entender. Que fala assim, ó, é ainda verdade que as crianças são as pessoas mais susceptíveis aos ensinos do Evangelho. Então, irmãos, às vezes a gente vai pregar para uma pessoa adulta, né, sobre a palavra de Deus, sobre que a terra foi criada em 6 dias e no sétimo Deus descansou. E às vezes as pessoas não acreditam, falam assim, não, eu acho que não foi bem assim. Mas as crianças, mesmo que ela nunca tenha escutado, quando a gente conta uma historinha bíblica para ela, quando a gente conta que a terra foi criada em 6 dias, elas nunca falam que não é verdade. Elas acreditam. É mesmo, tia? Foi assim, né? A gente pode ver a inocência das crianças. E desde pequena elas são, como falou aqui, ó, susceptíveis aos ensinos da verdade. Muito mais do que nós adultos, né? Que já conhecemos, que já viemos com nossos costumes, tradições, mas as crianças não. Elas estão começando. Então, tudo elas estão aprendendo, elas estão captando bem mais rápido, né? Os pais e as mães devem considerar os filhos como os membros mais novos da família do Senhor, a eles confiados para que os eduquem para o céu. As lições que nós mesmos aprendemos de Cristo devemos transmitir às nossas crianças, de maneira a poderem ser compreendidas pelas tenas mentes infantis, revelando-lhes pouco a pouco a beleza dos princípios do céu. Assim, o lar cristão se torna uma escolha, em que os pais servem de mestres auxiliares, ao passo que o próprio Cristo é o principal instrutor. Né, irmãos? Então, está aqui uma grande responsabilidade, né, para os pais e para as mães. Vendo que as crianças são parte da família do céu, né? Que nós estamos ensinando para que eles sejam futuros cristãos, né? Então, temos que dar atenção para as nossas crianças, temos que fazer o que tiver ao nosso alcance para falar, nos cultos, o que a gente puder, colocar elas para participar, né? Eu sei que não é fácil, o tempo é contra nós, o inimigo é contra nós, tem os afazeres de casa, eu sinto isso também na pele, é muita responsabilidade, mas nós temos que investir, porque são os nossos filhos, são parte da família celestial e Deus vai nos cobrar, né? Porque Ele está aqui, Ele deu tudo o que precisamos fazer. Diz assim, ó, quando a mãe ensina os filhos a lhe obedecerem porque a amam, está ensinando as primeiras lições da vida cristã. O amor da mãe representa para a criança o amor de Cristo. E os pequenos que confiam em sua mãe e lhe obedecem estão aprendendo a confiar no Salvador e a obedecer-lhe. Então, irmãos, muitas vezes eu falo aqui também para os meus filhos, eu falo, olha, vocês vão obedecer a mamãe, mas é porque vocês amam a mamãe. Não é porque vocês estão com medo ou porque vocês são obrigados a fazer, não é? Aí, quando eu falo assim, já constrange um pouco eles, né? Que às vezes eles não estão querendo fazer ou estão querendo ir depois. Aí eu chego para eles e falo, olha, aí eles ficam parados, pensando, refletindo aquilo ali que eu falei, né? Às vezes é até mais fácil chegar e fazer. Porque muitas vezes, irmãos, as palavras ríspidas e duras, né? O jeito, às vezes, como a gente foi criado, e às vezes a gente quer transmitir, só que precisamos aprender de Jesus. Como transmitir, não só para os nossos filhos, mas para todas as pessoas, né? Isso aqui, ó. Jesus era o modelo das crianças e também o exemplo dos pais. Falava como quem tem autoridade. Todavia, em todo o seu trato com homens rudes e violentos, nunca empregou uma expressão desagradável ou descortês. A graça de Cristo no coração comunicará uma dignidade de origem celestial. O sen... A graça de Cristo no coração comunicará uma dignidade de origem celestial, o senso do que é próprio, suavizará toda a aspereza e subjugará tudo quanto é rude e destituído de bondade. Levará os pais a tratarem os filhos como a seres inteligentes, como eles próprios queriam ser tratados. Então é isso, né, irmãos, que eu acabei de falar. Porque muitas vezes a gente, por ser o pai ou a mãe, a gente quer que eles obedeçam, mas assim, porque a gente é autoridade, né? Sim, nós somos autoridades. Eles têm que obedecer realmente, mas com amor.
ensinando com carinho, mostrando quando errar, meu filho, venha cá, isso não está certo, isso não foi bom, isso não agrada a Deus, então meu filho tem que melhorar, né? Com simpatia. Jesus era acostumado ali com aqueles homens rudes que falavam palavras duras, ríspidas, mas mesmo com eles, ele era manso, calmo, suave, ele demonstrava amor. E se nós não demonstrarmos amor pelos nossos filhos, pelas crianças da igreja, pelas crianças da comunidade, as crianças muitas vezes que em casa só vê briga, só vê confusão, aí chega na igreja, encontra uma pessoa também briguenta, ríspida, e aí? O que é que ela vai pensar? Será que ela vai encontrar apoio naquela igreja com aquelas pessoas? Ou ela vai achar a mesma coisa que ela tem em casa, né? Então devemos sempre ter em mente, não só com as crianças, mas com todas as pessoas, né? Sermos realmente transformados pelo exemplo de Cristo, de Jesus, né? Aí aqui fala assim, ó, pais, na educação de vossos filhos, estudai cuidadosamente as lições dadas por Deus na natureza. Se quisesseis ajeitar um cravo, uma rosa ou lírio, de que maneira o haverias de fazer? Perguntai ao jardineiro por que processo ele fez com que cada ramo e folha floresça tão belamente e se desenvolva em simetria e beleza. Divulgar que não foi absolutamente por um trato rude, nenhum esforço violento, pois isso não faria senão partir as delicadas hastes. Foi mediante pequeninas atenções, frequentemente repetidas, umedecidas o solo e protegidas as plantas em desenvolvimento dos ventos fortes e do sol escaldante. E Deus as fez medrar e florescer com delicada beleza. Segui no trato com vossos filhos os métodos do jardineiro, por meio de toques suaves, de serviço amorável, procurai amoldar-lhes o caráter, segundo o modelo de Cristo. Então, irmãos, aqui Jesus nos dá uma grande lição, né? Ele manda a gente aprender com o jardineiro, como ele cuida, quando a gente vê um jardim assim tão lindo, né? Às vezes aqui na minha casa, eu moro numa chácara, né? Então, eu tenho uma plantinha do deserto aqui, né? E aí ela botou 3 flores, a coisa mais linda. Então, como que a gente vai tratar aquela flor? Com delicadeza, com carinho, né? Porque se a gente pegar com tudo na planta, vai cair, né? Vai perder a beleza da flor. Então, assim deve ser com as nossas crianças, né? Devemos fazer o que Deus nos mandou, como o jardineiro cuida do jardim, regando, cavando ali, ensinando, mostrando, mas com amor, que elas possam ter confiança na gente e não só medo. Eu sei que eles vão ter medo também, tem um pouco, na primeira infância principalmente, às vezes eles têm um pouco de medo, mas depois eles vão entender que não é medo, que é respeito, né? Porque são os seus pais, os seus avós, as pessoas mais velhas, né? Aí aqui continua dizendo assim, ó, animai a expressão de amor para com Deus e uns com os outros. A causa de haver tantos homens e mulheres endurecidos no mundo é que a verdadeira afeição tem sido considerada fraqueza, sendo receada e reprimida. A parte melhor da natureza dessas pessoas foi sufocada na infância, e a menos que a luz do divino amor lhes abrande o frio egoísmo, para sempre arruinada estará a sua felicidade. Se querermos que nossos filhos possuam o suave espírito de Jesus e a simpatia que os anjos por nós manifestam, devemos incentivar os generosos e amoráveis impulsos da infância, né, irmãos? Então tá aqui, devemos incentivar, né, as crianças a serem corteses, a serem bondosas, né, a doar, muitas vezes a pegar aquela roupinha que já não está dando mais nela, que ela cresceu, juntar e doar para uma criança que está precisando, os brinquedos, né, também, tudo com carinho, com delicadeza, porque eles não sabem de nada, eles estão aprendendo agora, né? Então nós somos os professores e o exemplo, né, irmão? O exemplo. E mais à frente vamos ver que além dos pais, temos o exemplo na igreja também, né? Ensinar as crianças a ver Cristo na natureza, né?
Levai-as ao ar livre, à sombra das nobres árvores do quintal e em todas as maravilhosas obras da criação. Ensinai-as a ver uma expressão de seu amor. Ensinai-lhes que ele fez as leis que regem todas as coisas vivas, que fez leis também para nós, e que elas visam a nossa felicidade e alegria, né, irmãos? Então, assim, ensinar que os passarinhos têm a lei, têm a horinha de dormir, a hora de acordar, de louvar ao Senhor, né? E que nós também temos a lei de Deus. Então, também devemos obedecer. O sol todo dia nasce, segue o seu percurso, né? E se põe. Então, são lições que devemos mostrar para eles que todo o universo obedece a Deus. E por que nós, que somos criaturas feitas por Deus, também não vamos obedecer, né? Então diz aqui, ó, e não fatigueis com longas orações e exortações tediosas, mas mediante as lições objetivas da natureza, ensinar-lhes a obediência à lei de Deus, né? Então, assim, orações longas, cultos longos, às vezes o culto não é matinal, o culto da noite, elas não vão muitas vezes entender uma pregação grande, né? Então, assim, ensinando versinhos, ensinando as lições da natureza pequenininha, colocando elas para interagir, né? Então, eles ficam felizes. O meu filho é muito tímido, né? Ele é muito tímido. E aí a gente começou a incentivar ele agora a fazer o culto. Eu coloco um puff que eu tenho aqui em casa e fica como se fosse um púlpito. Ele tem a biblinha dele, aí eu falo assim, olha, você vai contar uma historinha. Daqui a mamãe conta para você e você vai contar, vai ser sua pregação, do jeito que você sabe. Aí ele vai lá, escolhe a historinha que ele quer e conta. Então, assim, ele vai ganhando confiança, ele vai perdendo a timidez, porque nós estamos em casa de família, né? E quando ele era na igreja, na hora dele cantar lá na frente, nossa, ele ficava com a vergonha e não cantava. Hoje já mudou. Ele já consegue cantar, ele ainda é muito tímido, mas ele já tá, ok, progredindo. Por quê? Porque a gente fica tentando incentivar, mostrar, mas a gente sempre acha que ainda é pouco, irmãos. A gente percebe falhas, que a gente às vezes é muito falho, que às vezes ainda deixa muitas crianças a desejar. Principalmente eu, como mãe, eu vejo, eu percebo isso também. Então, nós temos que nos preocupar realmente com as crianças. Vamos lá, diz assim, ó. Quando Jesus disse aos discípulos que não impedissem as crianças de ir ter com ele, falava a todos os seus seguidores em todos os tempos, aos oficiais da igreja, aos ministros, auxiliares e todos os cristãos. Jesus está atraindo as crianças e ordena-nos: deixai vir os meninos a mim, como se quisessem dizer: eles virão, se os não impedires. Não deixeis que vosso caráter não cristão represente mal a Jesus. Não conserveis os pequeninos longe dele pela vossa frieza e aspereza. Nunca lhes deis motivos de pensar que o céu não será um lugar aprazível para eles, se ali estiverdes. Não faleis de religião como qualquer coisa que as crianças não podem compreender, nem procedais como se não se esperasse que elas aceitem a Cristo em sua meninice. Não lhes dei a falsa impressão de que a religião de Cristo é de tristeza e que, ao se achegarem a Salvador, devem abandonar tudo quanto torna a vida aprazível. Irmãos, eu fiquei bem, assim, tocada quando eu li esse texto, né, irmão? Que a gente, né, com muitas vezes o nosso proceder, a gente acaba afastando as nossas crianças. Na igreja, como professores, né, o líder ali, como exemplo, porque elas vão olhar, o pastor da nossa igreja. Então, aqui falou que Jesus falou para os líderes de todos os tempos, pais, mães, para cada um de nós, né? Não deixei que ela, tipo assim, não, eu não quero ir para o céu, não, que fulano vai estar lá, e fulano é assim, é chato, ou é isso, é aquilo. Eu não quero ir, né, irmãos? Então, não podemos deixar que isso aconteça. Devemos aprender cada dia do amorável amor de Jesus, que nos toca, que nos transforma, que nos faz sermos suaves, assim como ele foi. Não criticando o erro, não apontando que ali você já está perdido,
mas mostrando com amor, chamando, olha, o papai do Senhor não gosta disso, ou isso não agrada a Deus, se você continuar fazendo, o Senhor vai ficar triste, ele chora, porque ele morreu por você, né? E assim, conscientizando elas de que elas estão erradas, não criticando ou já mesmo assim condenando, né? Porque aí muitas vezes ela vai se sentir como, só fala do meu erro, só fala do meu pecado, nada pode, então eu não quero. É isso que a gente vê muitas vezes, né? E aí, para a gente concluir aqui, o final do livro, fala assim, ó. O Salvador contempla com infinita ternura as almas que comprou com seu próprio sangue. São as reivindicações de seu amor. Olha-as com inexprimível anelo. Seu coração estende-se não somente para as crianças bem comportadas, mas para as que têm, por herança, traços objetáveis de caráter. Muitos pais não compreendem quando são responsáveis por esses traços em seus filhos, não possuem a ternura e a sabedoria necessária para tratar com os errantes a quem fizeram o que são. Mas Jesus olha essas crianças com piedade. Ele segue da causa para o efeito. O obreiro cristão pode ser o instrumento de Cristo em atrair essas crianças para o Salvador. Com sabedoria e trato, pode ligá-las ao próprio coração, dar-lhes ânimo e esperança, e por meio da graça de Cristo, transformar-lhes o caráter, de sorte que delas se possa dizer: dos tais é o reino de Deus. Lindo, né, irmãos? Essa mensagem, né? Então, tá aqui para cada um de nós. Muitas vezes, o pai, a mãe, né? Ah, esse menino é muito danado, esse menino faz isso e tal. Mas o que é que falou aqui? É a nossa genética. Muitas vezes é pelo nosso próprio procedimento. Às vezes a gente era assim e às vezes a gente continua sendo assim. Então, como que a gente quer que eles sejam diferentes? Se nós somos o espelho das crianças, né? E fala que o obreiro, com carinho, com ternura também, com ânimo, pode passar esperança para essas crianças. Então, que o Senhor nos abençoe, né? Nos dê sabedoria a cada dia para tratar em casa com os nossos filhos e com o próximo, com as nossas crianças, com o filho dos irmãos, com as crianças da comunidade, com cada ser, porque todos são de Jesus. Amém.